faz por ele aquilo que eu não posso. A igreja ora por ele, a igreja intercede por ele. A igreja repreende a oração contrária, palavra de maldição, toda macumba, feitiçaria, umbanda, ponto final, Pai, contra a vida desse homem, Pai. É no nome de Jesus que eu já decretei essa noite. Satanás já perdeu. Teu filho é lavado pelo sangue de Jesus. Que o Senhor possa usar ele na palavra. Que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias, Pai, na vida da igreja. Através da vida desse homem. Tira todo embaraço, tira todo impedimento. Eu profetizo cura, eu profetizo saúde. Eu profetizo vida sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, do versículo 12, onde está baseada esta campanha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 12. Depois nós vamos ler outro livro, está em 1 Samuel. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus nesta noite: voltai à fortaleza, presos de esperança. Também hoje vós anuncio que tudo vós restituirei em dobro. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, do capítulo 6, do versículo 12, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Agora coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira. Dê as mãos aí para o seu irmão. Vamos fechar esse corredor aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E vamos adorar o Rei da Glória nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Ele é Deus de promessa, igreja. Ele é Deus que Ele não entra em contradição com a sua palavra. Ele é Deus que Ele honra a sua palavra. E a palavra dele não volta vazia. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está na casa nesta noite. Mas se você abrir os seus lábios e glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, neste lugar, tu vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Se tu glorificar e exaltar o nome do Senhor, se tu buscar o Senhor de todo o teu coração, nesta noite, neste lugar, Ele vai te exaltar, para que o nome dEle venha a ser glorificado na tua vida. Mas se não depende de mim o milagre acontecer na tua vida, depende de você. Depende exclusivamente de você. Se você adorar, se você glorificar, se você mandar glória para cima, Deus, Ele manda glória, aleluia, se manifestar sobre a tua vida. Então é noite de conquista, é noite de vitória. É descansarmos na presença de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado. Quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, do capítulo 9, do versículo 12, ele fala de presos
estou preso na esperança, eu estou ligado na esperança. Deus, Ele me chamou e me chamou com propósito, chamou você com propósito, para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus ideais. Mas eu tenho que estar guardado na fortaleza de Jeová. Eu tenho que estar guardado na fortaleza do Deus Santo, o Todo-Poderoso. O nome do Senhor ser glorificado em minha vida. Aleluia. Quando nós observamos o texto a qual Deus deu o privilégio, a honra de Davi conquistar a arca do concerto. Quando Davi, ele prepara homens para fazer carros novos, para transportar a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho. Ele diz que ele saiu da casa de um homem, e da casa deste homem, a qual a palavra de Deus nos fala, que foi Abinadab. Quando um dos filhos de Abinadab coloca a mão na arca, quando o carro caiu no buraco ou passou por cima de uma pedra, quando a arca ia caindo, um dos filhos de Abinadab coloca a mão na arca e morre. Porque a arca da aliança não foi feita, não foi construída, não foi projetada por Deus para ser transportado por transporte. Foi feita para ser transportada pelos sacerdotes e os levitas que levavam a arca do concerto, a arca da aliança, para receber as bênçãos e as promessas de Deus. Não é de qualquer jeito. Para eu receber as bênçãos e as promessas de Deus, eu tenho que estar guardado na fortaleza de Deus, aleluia, para que Ele venha manifestar a glória dele sobre a minha vida. Aleluia, Deus. Deus nos revela que aquele homem foi morto. Deus, Ele tem os seus meios de abençoar os seus filhos. Deus, Ele tem os seus meios de manifestar da glória dEle. Para o nome dEle ser glorificado. Depois que este homem morre, Davi, na caminhada, na trajetória da Arca da Aliança, para chegar em Jerusalém, ele diz a si mesmo: vamos levar a Arca da Aliança para a casa de um homem, e esse homem se chama... Como é que é o nome do homem? Obed-Edom. Aleluia, Deus. Eita, maravilha. E a palavra de Deus nos revela que 3 meses a casa de Obed-Edom foi próspera, foi abençoada. A palavra de Deus nos revela que a arca do concerto, quando entra, ou seja, quando este homem, ele transporta, aleluia, ou traspassa pela arca da aliança, dentro da sua casa, ele é guardado numa fortaleza, onde havia miséria, onde havia morte, começou sonhos ser realizados, onde via obstáculo, Deus começou a quebrar, onde via obra de bruxaria, Deus começou a limpar, onde via danos, Deus começou a edificar. Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz que este homem era lavrador, trabalhava na terra. Eu seria homem agricultor, semeava as suas sementes, uma esperança de uma colheita boa,
uma colheita próspera. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso objetivo. Nenhum de nós queremos perder, todos nós queremos ganhar. Todos nós queremos ser prósperos. Seja em toda a área de nossas vidas, tem que haver, nós temos que ser prósperos, nós temos que batalhar para a nossa vida ser uma vida próspera. Ele trabalhava. Aquele homem, quando ele se tornou amigo de Davi, era um perseguidor também. Ele era perseguidor. Era um dos filisteus. Ele guerreou contra a nação de Israel, contra o povo de Israel. Mas quando aquele homem viu que a glória de Deus estava na vida de Davi, ele passou para o lado de Davi. Ele começou a servir a Davi com lealdade, com fidelidade. Quando nós começamos a servir a Deus como Ele quer, as bênçãos chegam diante da gente. Quando nós começamos a servir a Deus, Deus Ele começa a abençoar. Aleluia a Deus. Deus Ele começa a trazer bênçãos. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi abençoado quando a arca do concerto entrou. Quando a arca do concerto entrou, a palavra de Deus nos revela que havia 3 objetos dentro da arca. Um pote de ouro continha o maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão. Quando aquele homem, ou quando a arca entrou, os 10 mandamentos entrou também na vida daquele homem. Aleluia, Deus. Os 10 mandamentos entrou na casa daquele homem, no meio daquela família, e a glória de Deus começou a se manifestar. Os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o homem. Deus começou a manifestar a glória dele, e a aliança de Deus começou a quebrar todo tipo de impedimento que havia na vida daquele homem ou na vida daquela família. Aleluia, Deus. A aliança de Deus, a minha aliança com Deus, ela não tem que estar quebrada. A minha aliança com Deus, ela tem que estar firme. Para que a glória de Deus venha se manifestar na minha vida. Para que a glória de Deus venha se manifestar de uma forma especial na minha vida. Aleluia, Deus. E quando a glória de Deus entrou na casa, Aleluia. daquele homem, eita, a aliança de Deus, a aliança de Deus começou a se manifestar. Isso aí, este homem deu prioridade, este homem deu legalidade, esse homem deu liberdade para eu entrar na casa dele e manifestar da minha glória. Então, da vida de alguém que era perseguidor, da vida de alguém que perseguia o povo de Israel, Deus ele quebrou a maldição, veio para a presença dele, Deus começou a trabalhar, Deus começou a moldar, Deus começou a trabalhar de uma forma especial. E alcançar as bênçãos de Deus, eu tenho que estar na fortaleza de Deus. Eu não tenho que brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser crente. Ou brinca? Ele brinca de ser diabo. Ele mostra quem ele é. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio
veio com um projeto, com um objetivo muito maior do que esse. Ele veio para dar vida. Aleluia, Não foi Deus. uma vida de fracasso, não foi uma vida de derrota, não foi uma vida de enfermidade, não foi uma vida de maldição, não foi uma vida para a pessoa servir de tapete para o diabo. Deus, Ele fez assim mesmo. Eu vim para dar vida, e uma vida em abundância, uma vida próspera diante da minha presença. Glória a Deus. Tem pessoas que às vezes escolhem outro caminho. Eu quero o caminho da bênção, eu quero o caminho da prosperidade. Eu quero estar com a minha aliança firme com Deus, para que Deus venha manifestar a glória dEle, para que Deus venha manifestar o poder dEle. O pote de ouro com maná, o poder de Deus para sustentar os seus filhos. O poder de Deus para sustentar os seus filhos. O poder de Deus para sustentar os seus filhos. O poder de Deus. E quando o poder de Deus entra na casa de Obed-Edom, Deus se manifesta da glória dele. Obrigado, pastor. Aleluia, Senhor. Me corrige aí atrás, por gentileza. Glória a Deus. Deus, ele manifesta da glória dele. Deus, ele manifesta do poder dele, para o nome dele ser glorificado. Tem um texto que Paulo diz assim mesmo: muita oração, muito pouca oração, Pouco poder. Aleluia, Deus. Qual é a chave que me leva à conquista? É só oração? Tem que orar, tem que vigiar, tem que obedecer, Aleluia, Deus. para que as promessas de Deus venham me alcançar. Eu não tenho que só orar, tem que ter obediência. Aleluia. Se não tiver obediência, o negócio não funciona. Se não tiver obediência, o barco não anda. Ele fica à deriva. Tem que ter obediência para que a glória de Deus venha se manifestar nesses dias maus sobre a minha vida. Porque nós vivemos os dias maus. Vivemos os dias de perseguições. Porque se não fosse Deus, o que seria de mim e de você? Se não fosse Deus por mim e por você, nós já teríamos sido tragados pelo nosso adversário, porque todos os dias ele está ali, olha, nos acusando, mas tem uma palavra que diz assim mesmo: quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? Se é Deus que justifica, eu sou justificado por Deus, e as promessas de Deus vão chegar diante de mim. Aleluia. Quando a arca da aliança entrou na casa daquele homem, e a prosperidade começa a chegar. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Você pensa que não tem pessoa lá com inveja? Ele fala que não tem pessoas de olho grande? Teve. Você pensa lá que não tem pessoas, ela pode entrar na minha casa, mas não deu legalidade, não deu oportunidade. Jesus está dando oportunidade, e a oportunidade é nesta noite de você rever os seus conceitos e vir para a presença dele, vir para a arca, vir, aleluia, para a fortaleza de Deus, porque Deus tem promessas sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. A vara que havia dentro da arca, a operação do Espírito Santo de Deus,
a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sabe, igreja? Muitas das vezes nós queremos. Vamos supor que aqui é a vara. Fique de pé aí, pastor, por gentileza. A vara está na mão de Arão. Floresceu na mão de Arão. Floresceu na mão de Arão, não foi na mão de Moisés. Fique de pé, pastor, por gentileza. Mas Moisés queria que florescesse nele. Mas não foi nele, foi na mão de Arão. A palavra de Deus, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para tudo. Então chegou o teu tempo, sabe o quê? Da vara florescer na tua mão. Não foi na mão de alguém, de segue de Deus. Foi nas tuas mãos que Deus diz assim mesmo: vai florescer, porque está dentro da fortaleza. Vai florescer, porque eu sou Deus que estou no controle da situação sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Às vezes questionando por Deus. Oh Deus. Eu conheço pessoas que dizem assim mesmo: bate no peito, estufa o peito. Eu tenho 50 anos de crente. Vai ter até 100. Mas se eu não estiver dentro disso aqui, ó, não é nada. Não sabe nada. Se não estiver dentro da fortaleza, está fora. Está fora das promessas de Deus. Mas quando eu ergo meu peito e olho para cima e digo assim mesmo: o meu Redentor, Ele vive para sempre. Ele é o dono da minha vida. Eu não sou nada sem Ele, eu preciso dEle. É por isso, Deus, que eu estou aqui nesta noite. É por isso, Deus, que na minha caminhada, Senhor, muitas das vezes, Pai, tem pedras, tem espinho, mas eu creio, Senhor, que Tu vive e que Tu vais me entregar a minha vitória. Eu vou levantar o troféu da vitória, eu vou prosperar na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, na minha vida conjugal, na minha vida financeira. O diabo não pode tocar. Aleluia, Deus. Eu creio nisso. Tem pessoas que às vezes oram a si mesmo, o diabo não ouvir. Ora em segredo, secreto. Aí ele coloca na mente e no coração: se orar em verdade, o diabo vai ouvir e o negócio não vai funcionar. Eu tenho uma palavra para quebrar essa tese. Aqui tem unção. Minhas palavras e autoridade. Então o diabo tu vai ouvir ou deixar de não ouvir, mas que eu vou falar que o meu Deus é o Deus, o dono da minha vida, e eu vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor e pronto. Certa vez uma irmã falou assim: meu pastor, estava para receber a minha bênção. Eu fui falar, o diabo prendeu. Eu falei: não, irmão. Tudo querendo botar a culpa na costa do cara de borracha, né? Tudo é o cara de borracha. Tudo é roupa suja. Ele é um costa larga. Não estou defendendo ele, não.
Mas às vezes são pessoas que dão legalidade para ele. E ele trabalha. Porque estão dando legalidade para ele. Estão dando prioridade para ele. E esquecem de dar prioridade para Deus. Esquece de dar prioridade para esta palavra. Este manto sagrado. Quando eu começo a dar prioridade para Deus, ei, sabe o que Isaías fala? Olha, Deus, se eu passar pelas águas, as águas não vão? O quê? E se eu passar pelo fogo? Essa palavra foi para quem? Foi liberada para quem? Para mim e para você. Se eu passar pelas águas, as águas não vão me submergir. Se eu passar pelo fogo, o fogo não vai me queimar. Porque quem me sustenta é o Deus de Israel. Quem me guarda é o Deus de Israel. Onde eu estou guardado no Deus de Israel. Porque Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é presente, ele não é ausente, ele é presente. Ele estava presente na vida de Davi. Ele estava presente na arca, foi por isso que ele matou aquele jovem. Deus, ele está presente, ele não está ausente. Como nós, muitas das vezes, nos ausentamos de Deus. Quer ver uma coisa? Pessoas que se ausentam de Deus porque não conseguiu receber, não ganhou um celular. Aí pega Deus, quer colocar Deus na parede. Ou às vezes quer barganhar com Deus. Esse negócio não funciona. O que funciona na presença de Deus, obediência, liberdade, porque nós temos liberdade de entrar no trono, de conversar com Deus, de nos expor para Deus o que nós estamos sentindo. E às vezes nós nos limitamos, ou às vezes queremos limitar Deus. Não tem pessoas que querem limitar Deus? Você já fez uma estampa de uma camisa ou de uma faixa, seja onde for, está lá, 100% Deus. Meu Deus vai além disso. Meu Deus vai além de 100%. Meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, aleluia, Ele é infinito, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, aleluia, a sua benignidade, ela é infinita, ela vai além, é muito além daquilo, aleluia, que os meus olhos podem ver, ou que os meus pensamentos podem chegar. Ele está além, Ele está acima de tudo. Então, meu Deus é santo, poderoso, Ele é o eterno. Para te abençoar, para nos abençoar, para nos libertar. Quem que precisa de libertação e levante a mão? São poucos, né? Eu preciso. Eu preciso ser liberto todos os dias. Eu preciso, Deus, de libertação. Eu preciso, Deus, que tu venha libertar. Oh, amado Deus, os meus sonhos, os meus projetos, os meus ideais, que ainda tem coisas presas ainda, ainda tem coisas amarradas ainda, Senhor. Eu preciso, Deus, mas tem algo que está bloqueando. Então a culpa está em mim. Então eu vou descer na tua presença, para que tu venha manifestar a tua glória, para que eu venha abraçar tuas promessas. Certo, um homem disse a si mesmo que ele não pecava.
para ele: o céu da boca da onça é todo seu. E só pode ir para o céu da boca da onça. Para o céu ele não pode ir. Ele não tem pecado, ele não peca. Certo? Eu peco. Nós pecamos. Aleluia. Porque vivemos num mundo pecaminoso. Mas Deus diz a si mesmo: filhinho, se vós pequeis, sabeis que tem um advogado no céu para perdoar os vossos. Aleluia, Deus. Então Deus tem promessas sobre a tua vida. Fique de pé nesta noite, por gentileza. Aleluia.